Olá, queridos, que a paz do Senhor esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Eu sou o pastor Daniel, estamos aqui começando mais uma tarde com Deus, onde nós cremos que Deus tem uma palavra específica para a sua vida, onde todos nós seremos aqui abençoados nessa tarde com a gloriosa palavra de Deus, onde nós queremos que o seu entendimento venha se abrir para ela, que você venha entender a palavra de Deus, que você venha compreender ela, e ao compreender ela, com certeza, tudo aquilo que Deus tem determinado para a sua vida há de se cumprir. Sendo assim, eu quero convidar você a ler um texto comigo, está lá no segundo livro de Reis, no seu capítulo 21, onde estaremos lendo o versículo 1 e o versículo 2, que está falando sobre a história de um rei chamado Manassés. A Bíblia nos diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou o seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Refissiba. E fez Manassés o que era mal perante aos olhos do Senhor, seguindo a prática abominável das nações pagãs que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel. Vamos fazer uma oração? Pai, no nome de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estarmos aqui esta tarde compartilhando a tua palavra, onde queremos que teu Espírito possa estar nos conduzindo dentro da tua palavra, para que nós possamos sermos edificados por ela. Pai, eu não sei qual é a condição que as pessoas que estão me ouvindo e assistindo essa palavra, mas que eles possam ser ministrados pelo teu Espírito. O Senhor possa ser glorificado, o Senhor possa ser exaltado, porque creio que as pessoas que estão ouvindo essa palavra é uma terra fértil. Então eu sei que os frutos irão aparecer, aonde a honra e a glória será dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos aqui trata-se de um rei chamado-se Manassés. Manassés, ele é filho de dando a sequência ao reinado de seu pai, chamado-se Ezequias. Ezequias foi um homem a qual Deus, ele o presenteou com muitas coisas, e um desses presentes foi quando Deus acrescentou-se 15 anos mais de vida a ele, quando ele passou por uma enfermidade de morte. Ezequias foi um homem, um rei que Deus abençoou muito o seu reinado, pela sua postura, pelo seu posicionamento, pela forma que ele buscou a Deus, pela forma que ele foi conduzido nos caminhos do Senhor. E se nós pegarmos a história, vamos entender que Manassés, ele nasceu no período em que Ezequias recebeu esses 15 anos de vida. A Bíblia aqui está nos dizendo que ele tinha 12 anos quando ele começou o seu reinado ali em Jerusalém. E se olharmos a história, ele foi o rei que mais reinou ali em Jerusalém, ou podemos dizer em Judá. Mas a Bíblia diz que a conduta dele, a atitude dele foi totalmente diferente daquilo que ele aprendeu com o pai dele. Ele teve um posicionamento totalmente diferente, ele aderiu àquilo que era contrário à vontade de Deus, e ele começou a fazer aquilo que era somente agradável aos seus olhos. Tanto é que a Bíblia é bem clara quando ela nos diz que no versículo 2, que Manassés, ele fez o que era mal perante aos olhos do Senhor, e fez ainda pior do que as nações que Deus ele tinha expulsado diante dele. Olhando para esse texto, olhando para essa palavra, eu vejo a importância de que quando nós conheçamos a Deus e sabemos daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e quando nós fazemos tudo ao contrário, quando nós não reconhecemos a grandeza de Deus, ou quando nós desprezamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como eu já disse, Manassés, ele tinha tudo para fazer certo, porque ele nasceu dentro de um período profético. O nome de Manassés significa levado-se a esquecer. Então ele se esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito na casa dele, pelo pai dele e até mesmo no seu nascimento. E dessa forma eu chamo a atenção para as nossas vidas, porque precisamos prestar atenção daquilo que Deus já fez por mim, daquilo que Deus já fez por você e daquilo que ainda Ele pode fazer. Mas talvez situações cheguem em nossas vidas que nós precisamos decidir, que nós precisamos reconhecer Deus em nossas vidas. Se nós não reconhecemos Deus em nossas vidas, nós vamos andar segundo o conselho dos outros, ou talvez pelos nossos olhos, pelo aquilo que vemos, guiado talvez pelas nossas emoções. E precisamos entender que existe um Deus que quer governar a minha vida, existe um Deus que quer ser o Senhor da minha e da sua vida, e que nós precisamos reconhecermos a Ele. Manassés, como eu já disse, ele teve essa escolha, mas ele decidiu por um caminho errado, ele decidiu por escolhas erradas, e essas escolhas erradas fez com que ele sofresse. Então, dentro dessa palavra, a primeira coisa que eu aprendo, decida reconhecer o Senhor como Senhor da sua vida. Decida conhecer Ele, decida se aproximar dEle. Reconheça Ele como Senhor, mas decida conhecer Ele.
E como eu posso conhecer ele, pastor? Nós conhecemos ele através da sua palavra. Quando nós meditamos na sua palavra, quando nós procuramos aprender a sua palavra, quando nós procuramos estudar a sua palavra. A Bíblia é bem clara em Oséias capítulo 3, no verso 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos conhecer através dos seus escritos, mas também através da experiência de estarmos estudando a sua palavra, a experiência de podermos estarmos compreendendo a sua palavra. Eu convido você a desejar a palavra de Deus, a querer conhecer a palavra de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32, ela é bem clara quando ele diz assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No mesmo Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, Jesus diz assim, Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então nós podemos ver que se eu quero conhecer a Deus verdadeiramente, se eu quero reconhecer Ele como meu Senhor, eu preciso conhecer a sua palavra, eu preciso então desejar a sua palavra, eu preciso amar a sua palavra. Palavra essa que ela é viva. A Bíblia chega a dizer em Hebreus capítulo 4, no verso 12, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes ao ponto de separar a alma do espírito. Então nós podemos ver a importância de termos a palavra de Deus em nossas vidas. Jesus também ele dizia no Evangelho de João, no seu capítulo 15, dizendo assim, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiseres que vos será feito. A importância de nós conhecermos a palavra de Deus ou conhecermos Deus através da sua palavra. E quando a sua palavra permanece em nós, algo extraordinário acontece. Romanos capítulo 10, no seu versículo 17, ele diz assim, olha, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós podemos entender que o conhecer da palavra de Deus também gera uma fé no meu e no seu interior, uma fé num Deus vivo, num Deus que tem poder para fazer algo extraordinário na minha vida e na sua vida. Mas também entendo que nós podemos conhecer Ele andando com Ele e vivendo os seus ensinamentos. Às vezes você conhece Deus de ouvir falar. Às vezes você conhece Deus porque alguém falou para você, mas você nunca vivenciou com Ele ou você nunca procurou caminhar dentro dos seus ensinamentos, dentro dos seus princípios. A Bíblia chega a dizer em 1 João capítulo 5, no seu versículo 3, que os seus mandamentos, eles não são pesados para a minha vida e para a sua vida, mas são o quê? Eles são leves, ele nos ensina, ele nos traz a direção correta. Quando eu e você precisamos entender, ou que nós entendemos que precisamos aprender com Ele, isso é maravilhoso. Conhecemos Deus através da sua palavra, andando nos seus ensinamentos. Davi, no Salmo de número 25, no versículo 4, ele clamava ao Senhor para que Deus ensinasse os seus caminhos, as suas veredas, os seus decretos. Então ele queria aprender a lei do Senhor, ele queria aprender cada dia os caminhos do Senhor, mas ele também dizia que ele queria andar nas suas veredas, queria andar nos caminhos do Senhor, para que ele pudesse agradar e reconhecer o Senhor. Da mesma forma eu falo para você, deseja conhecer a Deus, deseja viver uma vida extraordinária com Deus. Eu não sei como você tem sido a sua vida. Manassés, como eu já disse, ele foi considerado o pior rei de Israel, de Jerusalém, podemos mais fácil dizer. E a Bíblia nos diz que ele, então, tinha tudo para ser uma pessoa rejeitada por Deus, mas ainda ele teve a oportunidade de conhecer a Deus e de se arrepender e de mudar a história da vida dele. E a mesma forma, reconhecendo Deus e conhecendo Deus. Mas a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que reconhecendo a soberania de Deus. Devemos aprender que Deus é soberano, que Deus tudo sabe, tudo vê. Nós somos limitados, mas Deus não é. No Salmo de número 139, a Bíblia diz que antes que uma palavra chega na minha e na sua mente, ou na minha e na sua boca, só de nós pensarmos, Deus já conhece, Deus já sabe. A Bíblia diz que Deus ele nos conhece antes mesmo de nós nos formarmos no ventre da nossa mãe. Então, é por isso que nós precisamos reconhecer que Ele é soberano, que Ele é Senhor. Não há outro semelhante a Ele, não existe outro igual a Ele. Por isso precisamos reconhecer que Ele é soberano, Ele é acima de todos e de tudo. E que nós precisamos sempre reconhecer que a honra e a glória pertencem a Ele, que a minha vida e a tua vida é dele. Se olharmos para a Bíblia, fomos criados por Ele. E se lermos a Bíblia, conhecermos a Ele, vamos ver que de sermos criados, também fomos comprados por Ele. Que privilégio que nós temos. Reconhecendo a soberania de Deus, eu vou ter a seguinte atitude, vendo que só Ele é Senhor. Eu não posso querer colocar outro Senhor na minha vida.
Manassés, ele não fez isso. Ele tomou uma atitude totalmente errada. No versículo 3 diz assim: pois voltou a edificar altares das colinas que seu pai Ezequias tinha posto abaixo. E mais, Manassés ergueu altares a Deus Baal. Então, na realidade, olha só, ele deixou de permanecer debaixo da soberania de Deus e ele começou a procurar outros deuses, ele começou a procurar outra forma de adoração. E nós precisamos entender, o único que merece a minha, a sua adoração é Ele. Fomos criados para adorarmos a Ele, fomos chamados para a adoração a Ele. Então, que nós possamos a cada dia estar reconhecendo a sua soberania, vendo que somente Ele é Senhor. Não podemos desprezá-lo. Quantas pessoas vivem como se Deus não existisse? Quantas pessoas vivem como se Deus não estivesse presente? A Bíblia diz que Deus ele está perto. Ele chega a dizer em Isaías, capítulo 55, no verso 6, quando ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Então, olha só, Deus ele está perto de mim, ele está perto de você. Mas ele não quer só ficar perto de mim e de você, ele quer estar em mim e quer estar em você. Ele quer habitar na minha vida e na sua vida através do Espírito Santo. Por isso, nós não podemos o desprezá-lo. E a Bíblia nos diz que Manassés desprezou. Manassés, volto a dizer, esqueceu-se de tudo aquilo que Deus tinha feito na sua casa, na sua família. Talvez você tenha vivenciado, talvez dessa forma, circunstâncias que você tem vivido na sua vida, tem feito você esquecer daquilo que você já vivenciou com Deus, ou daquilo que Deus tem feito na sua casa, na sua família, ou na sua vida. E Manassés fez isso. Ele reconheceu, ele desprezou Deus e começou a buscar a outros deuses, levantando altares a outros deuses, invocando a outros deuses que não era Deus. E a Bíblia nos diz que o seu fim não foi muito, que algo aconteceu muito terrível a ele. Ele acabou sendo escravizado. Por quê? Porque ele desprezou a soberania de Deus. Quantas pessoas se encontram, talvez escravizado, porque não reconhece a soberania de Deus. Ao reconhecer a soberania de Deus, você está dizendo, eu tenho um Senhor, e esse Senhor é poderoso para me libertar, esse Senhor é poderoso para tirar minha alma das garras do meu adversário. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que tem um adversário, que é o diabo, que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nós temos Jesus, que veio para nos dar vida, e vida com abundância. Se você, nessa tarde, reconheça Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, reconheça que Ele é soberano, você pode ter certeza que Jesus é poderoso para te libertar, Jesus é poderoso para te restaurar, Jesus é poderoso para te curar, Jesus é poderoso para fazer algo extraordinário na sua vida, porque Ele é bem claro quando Ele diz que lhe foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus ele tem todo o poder nos céus e na terra. No nome de Jesus, você pode ser curado, restaurado nessa tarde, em nome de Jesus. Mas também entendo, dentro desse texto, a nossa escolha determina a nossa salvação ou a nossa eternidade. A nossa escolha vai determinar. Manassés, ele escolheu errado. De início, ele tomou decisões erradas. De início, ele tomou decisões que fizeram com que ele se afastasse de Deus, com que ele vivesse uma vida longe dos propósitos de Deus. Talvez você não tenha observado as suas escolhas. Talvez as suas escolhas tenham sido baseadas naquilo que você pensa, naquilo que você acha, ou naquilo que o seu coração manda você fazer. A Bíblia é bem clara quando ela diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Então nós precisamos entender que a melhor escolha é quando você escolhe Deus e quando você pede para Ele direcionar a sua vida. A Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 16, no seu versículo 1, que dos homens são os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Provérbios também, capítulo 14, verso 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são caminho de morte. Então, quantas pessoas, por decisões erradas, têm visto sua família ser destruída, têm visto sua vida ser destruída, têm visto, em vez de provar da liberdade, tem provado de prisão. Mas nessa tarde, eu quero dizer para você, decida por aquele que pode salvar a sua vida. Decide por aquele que pode transformar a sua vida. Manassés, ele demorou a reconhecer isso. Manassés, ele demorou para viver tudo isso. E aí eu digo para você, talvez você pode dizer, pastor, já é tarde, já está tudo acabado. Não, nunca é tarde para você ser aquele que Deus quer que você seja. Você pode tomar uma decisão nessa tarde e dizer para ele, Senhor, eu escolho o Senhor, eu tomo uma decisão. Existe uma música de um cantor gospel chamado Thales. Ele dizia assim, que todo dia o pecado ele bate na porta. E é verdade,
Gênesis capítulo 4, verso 7 diz que o pecado ele bate na nossa porta. A nossa decisão, a nossa escolha é que determina aonde nós iremos passar a eternidade ou a nossa salvação, com quem nós vamos andar, com quem nós vamos viver. Nós decidimos, a nossa escolha vai determinar a nossa salvação. Escolha sempre pelo Senhor, escolha sempre por Ele. Ele nunca vai me forçar e te forçar a você escolher Ele. Apocalipse capítulo 3, verso 20, quando Jesus está falando acerca de uma igreja de Laodiceia, ele diz assim, olha, eis que eu estou à porta e bato, se você abrir a porta eu vou entrar. Então, na realidade, ele nunca vai me forçar e te forçar você a escolher a ele. A decisão é minha, a decisão é sua. Eu e você precisamos reconhecer que precisamos dele. Eu e você precisamos reconhecer que sem ele nós nada somos, nada podemos fazer. Por isso, nessa tarde, eu digo para você, escolha pelo Senhor. Eu não sei qual tem sido as suas escolhas. Eu não sei se as escolhas suas têm levado você para distante de Deus, mas eu convido você a escolher a Ele, a decidir por Ele. E quando você escolhe por Ele, fazendo o quê? A vontade dEle. Qual é a vontade dEle? Que eu e você se rendemos a Ele, que eu e você servimos a Ele, que eu e você cumprimos aquilo que Ele tem determinado para a minha vida e para a sua vida. E eu encerro nessa tarde dizendo para você, ou talvez você se questione e pergunta, como eu posso saber o que Deus quer para a minha vida? Quando eu, então, me rendo a Ele, caminhando com Ele, servindo a Ele, reconhecendo o senhorio dEle ou a soberania dEle, eu vou descobrir o propósito dele para a minha vida. Eu vou andar dentro dos seus caminhos. Eu vou viver dentro dos seus planos. E o nome dele vai ser glorificado na minha e na sua vida. Meu querido irmãos, eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei como tem sido a sua caminhada. Mas posso ter certeza. Deus, o Deus do céu, que me criou e te criou, que me comprou e te comprou, com o sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo. Ele me conhece, ele te conhece. E ele sabe da minha e da sua história. Ele sabe o que eu e você podemos viver e o que eu e você podemos ser aqui na terra. Ele sabe dos meus erros, dos seus erros. Ele sabe como foi o seu passado. Talvez você que me assiste é visto como talvez a ovelha negra da família. Talvez todo mundo olhe para você e não vê mais uma saída, nenhuma mudança para a sua vida. Mas a sua escolha nessa tarde pode mudar tudo isso. A sua escolha nessa tarde pode fazer com que você possa provar do amor de Deus, da graça de Deus e ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Pai, no nome de Cristo Jesus, quero te agradecer pela tua palavra ministrada, pelo privilégio de poder estar aqui, falando desse nome que é sobre todo nome, que é o nome do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra lida fala de um homem chamado Manassés, esse homem que teve a oportunidade de fazer direito, porém ele escolheu, Senhor, o caminho errado. Ele escolheu, Senhor, partir para um lado totalmente fora dos seus princípios. Mas, Senhor, eu não sei se as pessoas que estão me assistindo, ouvindo, têm vivido, Senhor, dias difíceis, dias, talvez, de escolhas que têm trazido consequências terríveis à sua vida. Mas neste momento eu peço para que teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, possa estar trabalhando, agindo na vida dessas pessoas. E se alguém, ó Pai, está decidindo nessa tarde tomar uma decisão de seguir ao Senhor, de dizer sim para o Senhor, dizer sim para o seu chamado, de dizer sim, Senhor, para a tua vontade, que o Senhor possa estar agindo na vida dessa pessoa, o Senhor possa estar restaurando, o Senhor possa estar fazendo algo extraordinário na vida dessa pessoa. Pai, se alguém precisa ser curado, que venha ser curado nessa tarde em nome de Jesus. Se alguém precisa ser liberto, que seja liberto nessa tarde em nome de Jesus. Se existia barreira, se existia impedimento dessas pessoas reconhecer o Senhor como Senhor, que essas barreiras sejam desfeitas em nome de Jesus Cristo. Se algo cegava o entendimento dessas pessoas, que o entendimento agora se abra para entender a tua palavra e para viver a tua palavra. Eu oro pelos aqueles que estão nos ouvindo, agora neste momento ao vivo, e aqueles que estarão ouvindo mais tarde. Eu os abençoo nessa tarde, declarando o teu senhorio, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao término de mais um programa Tarde com Deus. Na próxima terça-feira, querendo Deus, estaremos aqui novamente e creio que Deus terá uma palavra específica para as nossas vidas. Volto a dizer, estamos sempre aqui na igreja Batista Ebenezer, na Vila União, 412, Carlos Campos, nas quarta-feira e nos sábados, nas quartas-feiras às 20 horas e nos sábados às 19h30. E em Santa Isabel, na Barão do Rio Branco, sem número, na quinta-feira às 19 horas, nas 20 horas na quinta-feira e no domingo às 19h30. Você é um dos nossos convidados a estar ali com a gente, cultuando ao Senhor. E se você tem desejo de conhecer mais acerca da palavra de Deus, possa procurar entrar em contato com a gente
E será um prazer em poder ajudar você a compreender e entender a palavra de Deus. Sendo assim, Deus abençoe sua vida. Até a terça-feira, assim, querendo Deus, em nome de Jesus.